Isso que o Wellington falou é muito pertinente. E eu queria dizer uma coisa que é importante, que é assim, você fazer contato com pessoas diferentes, que servem em situações diferentes também. Por que eu digo isso? Porque você vai encontrar um companheiro, um colega que serve em uma agência, o outro que serve numa igreja local, o outro que trabalha com refugiados, e por aí vai. É uma série de diferentes frentes de trabalho que é importante você conectar. Eu tenho um testemunho sobre isso, que quando eu me preparei para a França, eu falei com algumas pessoas que me deram informações que eu diria assim, um pouco equivocadas, mas que eram a realidade daquelas pessoas. Eu encontrei um irmão que estava já indo embora do campo, e ele estava muito frustrado com algumas situações, então ele me dava informações que eram assim assustadoras. Ele falava que tudo era muito difícil, ele falava só da parte difícil, só da parte negativa do campo. Eu falei com outro irmão, que depois eu descobri que ele era assim, como a gente está aqui muitos cariocas, né, ele era um playboy. Então ele falou para mim que no mínimo eu precisaria de 4.000 euros para viver na França em missões com a minha família. Poxa. E foi nessa altura, pois é, então imagina, eu precisaria de 4.000 euros por mês. Eu acho que eu preciso eu fiquei... também, pô. Então aquilo assim, outro já me falava outra coisa. Então assim, eu fui conectando com várias pessoas e fui colhendo as informações. Foi nessa mesma altura que esse irmão me falou desses 4.000 euros que eu conheci o Wellington, por exemplo. E o Wellington entrou no grupo, acho que o Wellington entrou no Missões Europa um pouco depois de mim, logo assim depois de mim. E o Wellington entrou dizendo que estava buscando o recurso, e na época, Wellington, não sei se você lembra, na época você estava buscando 1.200 euros. Isso. Era o seu... E quando o Wellington entrou com essa pegada, não, eu procuro 1.200 euros, tal, é o meu bugido, né? Eu falei, cara, o cara é maluco, tá querendo 1.200 euros, lá precisa de 4.000. Então, assim, são informações diferentes que vão nos ajudando a chegar na realidade. Mas, então, primeira dica, fale com várias pessoas, porque há várias pessoas você vai encontrar aquele que vive uma realidade que você pretende viver, que tem mais a ver com a vida que você já leva. Né? Contextos diferentes. Então, tem alguns que vivem dentro de base, tem uma facilidade, entre aspas, né, de moradia, e as regiões têm preços diferentes, de custo de vida. Mas nessa mesma altura, para concluir essa minha fala, eu conversei com um colega, que é o Breno Vietas, que é do Povos e Línguas. Eu tive com ele numa conferência, a gente conversando, e ele estava para ir para a Espanha, na mesma época. E ele falou assim, Cleiton, eu fui, e o que eu fiz? Eu te aconselho a fazer a mesma coisa. Eu viajei sozinho, fui ao supermercado, fiz a lista de compras, minha esposa fez aquela lista para mim, para ver o que a gente consome, e eu fui mostrando com ela, fiz videochamada e etc., para você levantar, por exemplo, o custo de vida. Então, são esses detalhes. Fale com pessoas diferentes e, se possível, vá espiar a terra para você ter uma noção nesse sentido. Acho que os outros companheiros podem falar de outras coisas, mas em relação ao custo de vida, é uma questão que você precisa saber. Os 50 primeiros, a gente com esse tema aí não tem como, parece até que eu estou brincando, mas tem que fazer a propaganda aqui, ouvindo aí até a respeito do Edilberto que ele trouxe aí para a gente em relação à documentação. Primeiro eu falei sobre que é legal aproveitar a comunicação e essas ferramentas que agora quem está se preparando tem de ter acesso a missionários que estão no campo, que podem passar essa realidade, né? A realidade, as informações, as questões, os processos. E o que é legal é que se você encontra alguém que faz parte de um grupo de missões, que está dentro de um grupo de WhatsApp e tal, isso quer dizer que essa pessoa ali ela tem uma abertura, né? Porque quando ela não está fazendo parte de algum grupo, existe sempre aquele receio de chegar nessa pessoa. Você não conhece aquele pastor, você não conhece aquele missionário, e você quer tocar no assunto que você está se preparando para vir. Então, as pessoas que fazem parte do grupo Missões na Europa, elas já estão inseridas dentro de um contexto mais aberto para esse link, para essa comunicação.
Então, quando um estranho, um desconhecido, né, acha o teu contato, entra em contato com um missionário, um pastor que está fora. E o que acontece é que pode haver muitas reações, como eu tenho amigos que passaram por isso, aquela reação de não atender, ou dar uma desculpa, ou se esquivar. E isso, dentro do nosso grupo, é menos provável, né, que pelo menos não é para que isso aconteça, porque o grupo é realmente para isso. Missões na Europa tem servido para isso, e a gente está discutindo hoje, fazendo essa live, agora que são 11h24, né? Então, aqui a gente separa esse tempo justamente falando com temas especificamente para quem está se preparando para vir para a Europa. Então, isso mostra o nosso interesse, porque nós passamos por isso. O Gilberto, o Glauber, o Cleiton, eu, cada um com o seu processo, mas a gente passa por muitas coisas idênticas. Eu tenho certeza, não preciso conversar com o Gilberto para a gente saber as lutas que a gente passou igual. Né? Ele em Verdade. 2009, eu em 2017, quando cheguei na França. Uma segunda questão que foi tratada aqui de fazer contatos com várias pessoas diferentes, realidades diferentes, cada um vai dar uma perspectiva diferente. Nessa questão até eu gostaria de acrescentar de que, às vezes, você entra em contato com um pastor que está fazendo um ótimo trabalho no seu bairro, digamos, na sua igreja. Teve, nesse período, um bom avivamento. A igreja cresceu bastante. Então, se você pergunta para ele como é que está o evangelho nesse país, ele vai falar, tá maravilhoso. Tem gente se convertendo, tá ótimo. E, realmente, tem gente se convertendo, tá ótimo naquele contexto dele. Mas depois, quando você vai ver quantos por cento tem de evangélicos nesse país, 0,2, 0,25, o que costuma acontecer em muitos países do leste da Europa. Então, na verdade, a gente não pode ver, a gente vê uma perspectiva, mas tem que ver uma questão mais, não pontual, mas mais regional, mais global, né? Então, é bom a gente ver a perspectiva de vários missionários, quem está há muitos anos, quem chegou agora, quem tem um trabalho X, um trabalho Y, trabalho ministerial, para a gente entender melhor a situação. Até mesmo os vídeos, nossos vídeos do canal Missões na Europa já podem ajudar bastante você a entender melhor como é que está o evangelho no norte desse país, no sul desse país, no centro desse país, e por aí vai. Só a última coisa que o Wellington falou a respeito de... Só uma coisa. Ainda nessa questão de contatos, né, antes da gente entrar em outros tópicos, de fato, em 2017 também foi a minha vinda, né, para a Europa. Muita gente não nos dava informação, porque não existia uma conexão. Então, antes eu sou do Rio de Janeiro, né, como falar, mas antes disso eu estava no Nordeste, eu estava lá e estava estudando missiologia, mas eu fiz contatos com algumas pessoas que já estavam na França, né, para onde foi o meu primeiro campo, e as pessoas não queriam me dar atenção, não me davam muita informação, e é até assim, de certa forma a gente respeita, porque às vezes muita gente procura, pergunta, pede informação, mas a motivação, o cara que já está no campo, ele não sabe qual é a motivação real daquela pessoa que está pedindo informação. Às vezes aparece muita gente muito curioso, ou pessoa que está querendo ir fazer a vida e está querendo uma oportunidade, se valendo da questão de missionário. Então, o canal Missões na Europa realmente é isso que o Wellington falou, reforçando isso. Tem pessoas que já estão disponíveis. Então, você que está assistindo, de repente, você quer vir, faça contato com alguém que está nesse país que você quer ir, ou não é você, de repente tem alguém da sua comunidade que quer vir, passa para ele o contato e fala para falar com a gente que nós vamos ajudar. Isso aqui nós estamos disponíveis para ajudar com essas informações. Legal, é verdade. Até compartilhando um testemunho, algo que ocorreu hoje nos nossos grupos do WhatsApp, uma moça entrou em contato comigo falando sobre que ela vai para a Itália, vai para uma universidade, mas ela quer saber qual universidade da Itália tem trabalhos com
com universitários, né? Já tem estudos bíblicos e tudo mais. E aí eu conversei com ela sobre o que eu conheço da Itália quanto a isso. Eu já trabalhei com universitários em Veneza, morei em Veneza por 1 ano, em Pádua também servi 2 anos na cidade, no centro de Pádua, e falei com ela sobre quem nós conhecemos de missionários na Bolonha, que está trabalhando por lá, estudantes universitários que estão em Bolonha, e acho que são esses lugares, Bolonha, Pádua, e Milano Roma também. E Milano Roma também. Roma também tem. Então, eu falei para ela, escreve lá no grupo, se apresenta por lá, e que eu vou tagar o nome, o contato de alguns irmãos e missionários que eu conheço que estão envolvidos nessas cidades com universidades. Então, essa tecnologia, o WhatsApp, o canal no YouTube e tudo mais, ajuda muito para a gente receber rápido, para um ajudar o outro, né?